Muito bem, então hoje iremos tratar sobre as três bases do período medieval. Então, quais são essas bases, né? A primeira é a Igreja Católica. O que seria a Igreja Católica nesse contexto? Ela seria o poder sacerdotal, o poder que liga o indivíduo aqui da Terra com o divino, o celeste, com Deus. Então, como que ela detinha esse poder sobre os outros indivíduos? Então, esse poder, ela tinha algumas formas de poder manipular e persuadir as pessoas, né? Então, o primeiro deles é o tempo. Como funcionava? A igreja dividia o tempo da seguinte maneira: tudo começou com a criação e tudo terminaria no juízo final. E no meio desse tempo, no meridiano dos tempos, está ali Cristo, que divide entre o passado e o futuro. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ela também detinha esse tempo com relação ao tempo histórico, sobre a divisão dos meses, dos dias, dos séculos. E também tinha a questão do tempo natural, a questão das estações do ano, do tempo da chuva, do sol e tudo mais. Então, para entender essa questão do tempo, é importante lembrar que aí, nesse período a sociedade era uma sociedade extremamente agrícola. Todo o seu sustento e a base dessa sociedade era voltado para a terra. Então, o que acontece? Se chovia demais, ou se fazia muito sol, muito calor, e as colheitas fossem mal, eles usavam isso como manipulação. Por exemplo, choveu demais, isso é castigo de Deus, porque você não fez tal coisa que você deveria fazer. Ou se você não fizer tal coisa, vai vir um calor que vai matar toda a sua colheita. Então, por medo dessa represália de Deus, esse temor a Deus, os indivíduos tinham esse temor. E ela não participava apenas na parte coletiva, mas também na parte individual. Ela cuidava do indivíduo desde o seu nascimento até a morte. Quando ele nascia, ele era batizado para poder limpar ele do pecado original. Quando mais velho, no casamento, para poder constituir uma família e ser autorizado a ter uma família, ele precisava do casamento, então precisava da igreja também, até mesmo da morte. Quanto mais próximo você fosse enterrado ali da igreja, mais perto você estaria de Deus. Então toda essa questão foi dando poder para a igreja, e o principal eu acho que é o saber, por conta que por ela deter o conhecimento e não ser transmitido para o povo em geral, ela poderia falar o que ela quiser que seria verdade, Então até mesmo a questão das escrituras, da Bíblia e dos ensinamentos religiosos. A igreja detinha esse conhecimento e ela não era passada para ninguém, apenas o clero tinha acesso. Então como que o indivíduo vai questionar se ele não tem acesso àquela informação? Ou mesmo se você ia e questionava algum ensinamento, por exemplo, a terra é plana, a igreja falava que a terra era plana, aí você ia lá e falava a terra é redonda, poderia ser julgado e condenado, porque a igreja detinha o poder também de alguns pontos de julgamento, alguns juizados. Mas enfim, então, além desse poder que a igreja tinha, de ser uma das bases, existia o sistema povos germânicos e os povos romanos. Então a mescla desses dois povos, e dos costumes deles, surgiu ali o feudalismo, ou pelo menos o embrião que seria o feudalismo. Como isso se deu? É importante salientar que os germânicos eles tinham uma visão diferente de vida dos romanos. Como eles eram divididos em clãs, eles tinham uma economia pastoril, e a distribuição de terras elas eram uma questão familiar. Era dividido entre os membros da família. Então, era uma sociedade coletiva, não individualista. E o que aconteceu que com o tempo, ali principalmente nas fronteiras entre os germânicos e os romanos, começou a acontecer uma troca, uma mescla de cultura, como acontece em qualquer fronteira. E esses germânicos, eles começaram, alguns deles, a ter um status quo maior do que o outro, Tipo, eu tenho uma mercadoria romana aqui e você não tem.
Então, por você não ter, você é menor que eu. Só que para cada vez mais aumentar esse poder, o que aconteceu? Eles precisavam ter essa troca, esse comércio com os romanos. E o que era de interesse dos romanos, que eles comerciavam principalmente? O gado e os escravos. Só que como que era obtido os escravos, né, ali na sociedade germânica? Por meio de guerras. O sujeito que era prisioneiro de guerra, ele poderia ser vendido como escravo. Então, para alimentar esse mercado romano de escravos, eles começaram a contender entre eles ali, e fazer brigas e guerras para ter um maior número de prisioneiros e poder ter mais poder e ter um status quo maior. Então, na busca de poder, os indivíduos começaram a se juntar. E os clãs que eram antigamente, né, eram clãs familiares, começaram a ser a união de sujeitos que buscavam poder. Né, era um poder militar já, não era um poder familiar. E o que acontece? O governo romano achou ótimo, né, maravilhoso. Eles estão aí se matando, se destruindo, então não precisa a gente se preocupar. Na verdade, vamos até fomentar, né, eles brigarem cada vez mais. Só que o que acontece? Com essa guerra e essas contendas, esses grupos, né, alguns grupos, né, começaram a ficar mais fortes, porque eles iam se juntando para adquirir mais poder. E com esse crescimento desses grupos, eles começaram a adquirir terras, né, e essas terras elas começaram a ser divididas. Só que nem todos que estavam ali no clã recebiam essa terra. Então eram alguns que recebiam os latifúndios, e por isso eles recebiam mais terras do que outros. Então os outros acabavam tendo que trabalhar e servir para o outro para poder ter acesso a essa terra. Então já ali um embrião do que seria o feudalismo, né? O senhor vassalo, o vassalo e o senhor feudal, né? Então esses donos de terras se tornariam os nobres mais para frente. E outras coisas que fizeram com que surgisse nesse período é que os germânicos eles tinham a consciência de que eles não poderiam se expandir muito. Se expandissem muito, os romanos poderiam tomar de volta aquilo que eles tinham conquistado. Então eles eram pequenos povoados ali, que não iam muito além, né? E para poder ter essa proteção, existia também a questão do exército. Então existia já ali a base do feudalismo, que seria os grandes latifundiários, que seriam os nobres mais para frente, os feudais, os que prestavam serviço para eles, e também o exército, que era para proteger tudo aquilo. Então, para poder ter esse controle, os germânicos começaram a adaptar algumas das características, né, dos povos romanos, entre eles a aristocracia, né? Eles começaram a agregar alguns costumes romanos para eles, para poder ter esse controle, né? Então existia ali, por exemplo, a questão das leis, por exemplo, um exemplo claro, que as leis germânicas era baseado ali no ordalho, que era uma questão, eles tinham uma visão mais mística, diferente da questão romana. O direito romano ele é mais factual, ele precisa estar ali e ser provado aquilo que aconteceu. Já o ordalho já tem uma visão mais assim de costume, né? E ela era transmitida pela oralidade. Já o direito romano ele era escrito. Então começou a acontecer essa mescla, né? E os germânicos começaram a ter esses dois pontos de vista. E até mesmo algumas leis que eram só pela oralidade começaram a ser agregadas às leis dos romanos. Então é isso. Então essa mescla aí, com a queda também do Império Romano, o enfraquecimento, muitos germânicos foram levados para servir no exército romano. Então isso fez com que eles fossem enfraquecidos mais também, porque eles sabiam tanto os pontos fortes quanto os fracos dos romanos. Então, para poder derrubar eles foi no estalo. E tudo que eles aprendiam no exército eles traziam para os seus clãs, deixando eles mais fortes militarmente. Então é isso que eu tenho para explicar hoje. E
Espero que tenha respondido tudo.